Saudações a todos e a todas, sou Lara Lutife, graduada e professora de História, também mestranda em História, pelo Programa de Pós-Graduação em História, Culturas e Espacialidades, pela Universidade Estadual do Ceará. A priori, manifesto meus agradecimentos à Universidade do Porto pela oportunidade e também a minha satisfação em estar participando da 5ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, onde apresento a vocês um pouco da minha pesquisa, que traz como título Um Olhar sobre a Escravidão, José de Alencar e os debates acerca do sistema escravista brasileiro na segunda metade do século XIX. De forma breve, eu venho pesquisando sobre um sujeito histórico em específico, que foi José de Alencar, um escritor, político e jornalista brasileiro que com certeza vocês conhecem, porque se trata de um escritor que escreveu aí sobre a nossa literatura nacional, que esteve atrelado ao romance e que produziu obras clássicas como Iracema e o Guarani. Contudo, eu venho destacar outras atuações do José de Alencar, que muitas vezes não são tão comentadas ou tão conhecidas pela comunidade em geral e até mesmo nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre o autor. Então, eu vou trabalhar o que o autor, o que o Alencar pensava, escreveu e o que ele debatia acerca da escravidão. Primeiro que José de Alencar se trata de um escritor que atuou no século XIX. Ele nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Então, por esse período, principalmente aí na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, é onde eu estarei pesquisando e buscando entender como que se dava a escravidão naquele momento. Lembrando que, trazendo para um contexto histórico, era um período no Brasil do Império, onde muitas questões estavam sendo debatidas. O governo imperial sobre o governo de Dom Pedro II estava no poder, várias questões estavam em debates, como a escravidão. A escravidão no Brasil, como vocês sabem, perdurou por um vasto tempo e estava marcada no século XIX pelos debates em torno da abolição dos escravos. Depois de tanto tempo de escravização dos negros africanos no país, o crescente debate sobre a escravidão dominava o cenário público, social e político do Rio de Janeiro naquela época, já que o Rio de Janeiro era a corte do país, né, onde abrigava ali todo o império do país. Nesse sentido, José de Alencar, um escritor cearense, também atuava no Rio de Janeiro e ele, inclusive, foi deputado por lá e esteve na Câmara, no Parlamento, discutindo sobre muitas questões. No caso, eu estarei trabalhando principalmente com duas fontes históricas escritas por Alencar, que são O Demônio Familiar e Cartas Políticas de Erasmo. O Demônio Familiar se trata de uma produção teatral escrita por Alencar em 1857. De cara, muitas pessoas já vão estranhar sobre isso, porque nem todos conhecem esse lado alencariano do teatrólogo, né, dramaturgo. Mas ele escreveu sobre a escravidão nessa obra, porque nela ele apresenta um negro como personagem central, que no caso é o Pedro, um escravo, né, que vivia ali no cenário do Rio de Janeiro imperial, sob o governo dos seus senhores, no caso o senhor dele era o Eduardo. Então as cenas se dão nesse ambiente familiar, de uma família aristocrata, né, que tinha ali um médico que era o chefe, né, o dono do escravo Pedro. E José de Alencar utiliza dessas relações familiares para apresentar qual era a condição do negro naquele período no âmbito da família. Então, a partir da análise dessa obra, eu estarei buscando perceber de que forma o negro foi representado. Então, o conceito de representação vai ser aí muito utilizado a partir principalmente de Roger Chartier. E eu estarei vendo as características, o que é que a atuação desse negro na peça faz com que nós possamos pensar de que forma talvez Alencar pensava sobre esse negro naquela condição. A obra tem um ápice no fim, que é quando
o dono do escravo, né, o Eduardo, concede a liberdade de Pedro. E isso deve ser problematizado e analisado a partir de referenciais teóricos, por conta que, a partir dessa ação, dá para se pensar se, de fato, ao conceder a liberdade do escravo, Alencar estava ali defendendo uma abolição da escravatura ou, ao contrário, mostrando que aquilo seria um problema de forma imediata, sem condições para inserir o negro na sociedade. Isso porque, em uma outra obra também alencariana, que é justamente As Cartas Políticas de Erasmo, ele vai estar discutindo sobre várias questões acerca do Brasil Império. Mas nas novas cartas políticas, ele estará discutindo especificamente sobre a escravidão, onde ele apresenta ali várias questões destinadas ao imperador e também ao público, porque as cartas naquele período eram muito utilizadas por vários intelectuais e políticos para manifestar mesmo opiniões, situações, para fomentar os debates naquela época. Então ali o José de Alencar ele vai estar expressando principalmente que ele se opunha à forma como a escravidão estava sendo colocada ali para se tornar extinta, já que isso se daria conforme as leis e os decretos, seria assinado leis e decretos para extinguir a escravidão no nosso país. Contudo, o José de Alencar ele manifestava contra essa condição, porque para ele, segundo o que consta na carta, a escravidão não poderia ser abolida de forma imediata através de leis ou decretos, mas para ele teria que haver uma mudança de costumes na sociedade. Ou seja, ele tem um caráter ali determinista, de que chegada a hora a escravidão iria acabar. As pessoas estavam habituadas com aquele sistema, né? O escravo era necessário, por exemplo, para a economia do país. Então ele temia que a economia viesse a entrar em crise, né? A trazer vários problemas para o país. Lembrando que José de Alencar ele tinha uma condição, uma posição social, né, e política muito bem firmada na aristocracia. Então, ele estava ali também se preocupando com a sua própria condição, com os seus, né? E aí, muito do que é dito por ele nessas cartas e nessa obra O Demônio Familiar é criticado e é tomado como análise por historiadores, pela crítica literária. Contudo, muitos o taxam exclusivamente de escravista, de escravocrata, né? Mas essa taxação, assim, muito engessada, vai ser pensada por mim de forma crítica. Por quê? Porque nós, como sujeitos históricos, temos que entender o tempo, a temporalidade em que as pessoas estão inseridas, para não cometermos anacronismos. Então, chamar José de Alencar de racista ou tomá-lo exclusivamente como escravocrata é um perigo que se corre. Então, eu terei cautela, cuidado e uma análise minuciosa sobre essas suas produções em busca de perceber quais as motivações, as intencionalidades propostas ali por Alencar, certo? Então, assim, muito mais do que dizer que ele era escravocrata, firme, convicto, é pensar mesmo nesses seus discursos, não só nessas obras literárias, não só nessas cartas, não só na obra literária, mas também nos próprios discursos parlamentares. Porque no âmbito do parlamento estava ali um cerne da discussão também sobre a escravidão. Então outros políticos, outros intelectuais da época tinham os seus próprios discursos sobre a escravidão. E eu vou tentar relacionar, atrelar tudo isso com o que o Alencar também pensava. Então, a pesquisa ela é sobre o Alencar, mas ela vai estar ali tendo um direcionamento também para o que estava sendo discutido naquela época, levando em consideração a sociedade, a cultura que estava posta, como outros intelectuais e até mesmo romancistas escreviam sobre a escravidão. Porque os debates sobre a escravidão durante ali a segunda metade do século XIX estavam muito fervorosos e serão muito interessantes de serem analisados, certo? Então eu busco através dessa pesquisa trazer essa questão da escravidão, que tanto nos é caro, né, que está aí presente em várias pesquisas, e analisar José de Alencar também, não só por essa perspectiva dele, que já é tão conhecida, mas também muito importante, que é a perspectiva do romance, mas também pensar na obra teatral, na peça teatral, dando condições para abrir mais esse leque de possibilidades
na pesquisa teatral, na utilização de jornais também, de periódicos enquanto fonte, e proporcionar mais discussões acerca do pensamento de Alencar sobre a escravidão. Muito obrigada, manifesto meus agradecimentos a todos vocês.